Boa noite! Boa noite, meu povo! Chegando perto! Boa noite, pessoal! Vamos começar uma live hoje com o pessoal do Vida, Consciência e Espiritualidade. Já vamos chamar eles aqui daqui a pouquinho. Boa noite, pessoal aí. Só vou enviar aqui para eles. Para a gente dar início. Pessoal, a live de hoje, o bate-papo de hoje, é para falar várias coisas e uma delas são as questões da nossa criança interior, que eu venho fazendo um trabalho agora, serão 4 encontros, né? Que é para limpar, para liberar, né? Esses traumas, essas marcas, essas cicatrizes que ainda estão doloridas. Agora eu vou chamar aqui, agora eu vou explicar bem certinho o que é que a gente vai fazer. Quero entrar aqui para a gente chamar a galera de boa noite. Boa noite, pessoal. Esperar o pessoal chegando, vem chegando, vamos chegando. Sejam todos bem-vindos, pessoal aí que vem pelo Vida, Consciência, Espiritualidade. Sejam todos bem-vindos, vamos chegando. O papo de hoje é o papo reto, é sério, e a gente não vai enrolar, a gente vai direto ao ponto. Boa noite, Elizabeth, boa noite, Luciana, boa noite a todo o pessoal que vem entrando aí. Boa noite, Vida, Espiritualidade Quântica. Boa noite, Amanda. Boa noite, pessoal. Bom, então, como eu estava falando, a gente tem várias coisas que a gente deseja, que a gente quer na nossa vida, que a gente faz, às vezes a gente se capacita um monte e parece que as coisas não fluem, né? Parece que as coisas não andam e tem sempre aquela coisa, às vezes, agora eu vou dar um salto, agora vai acontecer e parece que vem um negócio e agora eu vou ganhar mais do que eu gostaria de ganhar. E aí vem algo que sabota o plano todo, né? Ou seja, a pessoa está, boa noite, elegância. A pessoa tá chega num teto, ganho 10 mil, eu quero ganhar 15. Aí, quando ganha 15, parece que vem uma conta, bate o carro, e aí ela volta para o patamar dos 10. E assim vai. Isso em todos, todo mundo passa por isso. E não só questão financeira. Às vezes a pessoa vai ir para um cargo novo, adoece. Agora vai dar um salto na empresa, aí vem uma doença. Aí o parceiro adoece, a mãe adoece, tem que cuidar, não sei o quê, não vai poder assumir. Então, isso tudo que eu estou falando, isso tudo são essas coisas que a gente às vezes acha que é uma coincidência, né, que não existe no universo, né, são, querendo ou não, são questões que a nossa própria consciência atrai, para que a gente aprenda. Ou seja, nós somos seres programáveis. Então, lá na infância, e aí que vem o assunto da criança interior, que é o trabalho que eu venho fazendo agora nas últimas semanas, focado especificamente na criança interior, lá naquela infância do 0 aos 7 anos, e até antes do 0, quando nós estávamos na barriga da mamãe, foi colocadas muitas programações. E todas essas informações, essas programações, seja elas muitas vezes traumáticas, né? A maior parte delas, quando são traumáticas, a gente deixa guardado embaixo do tapete, lá no nosso subconsciente, e simplesmente a gente, muitas vezes a gente não lembra, nem lembra, tá? Questões de abuso, questões que são dolorosas, que a gente não sabe como lidar com aquilo, a gente bota para baixo do tapete e segue vivendo a nossa vida, achando que aquilo vai ser resolvido. Ourinhos, pessoal aí de São Paulo, sejam bem-vindos. Então, só que essa criança, né, interior, ela fica com essas marcas e essa criança não fica lá no passado. Infelizmente, a gente traz todas as memórias dessa criança, ou seja, o nosso passado
constrói o nosso presente. Então, todas essas marcas, essas cicatrizes ainda sensíveis, lá daquela criança, do 0 aos 7 anos, elas estão conosco no aqui e agora. E aí nós vamos ver... Então, lá naquela criança, a gente aprendeu os modelos de relacionamentos, né? O nosso pai, normalmente, a figura masculina é aquele que dá segurança, proteção, né? Apoio. E muitas vezes a gente não tem isso. E aí fica uma marquinha, fica uma incompletude, né? Coisas que a gente queria receber e não recebeu, fica um vazio ali naquele espaço, fica um espaço, né? E todo mundo passou por isso, né? Só que, claro, obviamente, primeiro eu gosto de trazer, vamos dizer assim, ó, coloca a culpa nos seus pais, só que depois a gente precisa entender uma coisa. Depois de a gente achar os responsáveis, aonde começou isso e tudo, a gente se colocar numa posição de adulto, não numa posição de vítima, e assumir a responsabilidade de resolver isso. Por quê? Porque a gente precisa entender e aceitar eles como são, porque eles fizeram o que eles sabiam, eles deram o que eles tinham. Muitas vezes eles deram mais do que receberam, quando eles eram crianças. Então, aqui o nosso propósito não é se prender em virar um acusador, em achar o culpado e seguir acusando até o resto da vida, porque esse padrão é que nos deixa preso e não permite com que a gente tenha permissividade para expandir, né? Então a gente precisa ir lá nesse passado, ressignificar, acolher essa criança. Então, todo o trabalho que eu faço de ressignificação do passado, cura da criança, eu não peço para as pessoas ficarem remoendo as dores do passado. Existem técnicas terapêuticas e psicoterapêuticas que eles abordam dessa forma, né? E vai lá no passado, revive. Só que eu não trabalho dessa forma, tá? Não trabalho porque muitas vezes é tão doloroso que a mente vai impedir de tu acessar. Então eu uso uma outra via, e a via é da consciência. Então, é através de uma outra dimensão. Então, mais sutil. Então, essa via, através da consciência, porque quem não sabe, eu trabalho com apometria e a principal técnica que eu trabalho é uma técnica desenvolvida por mim que se chama terapia constelacional apométrica. E através dessa técnica a gente tem uma gama de técnicas, né? Uma diversidade e uma gama de formas de abordar um problema. Então, como eu disse, a gente vai lá, acessou onde é, entendeu o que é o problema, através da consciência, não é mental. Bom, vamos resolver, vamos acolher essa criança. A criança está sentindo alguma coisa, está sentindo desamparada, está sentindo traída, está com medo? Vamos acolher, vamos dar segurança, porque nós agora a gente é adulto, a gente assume a responsabilidade sobre aquela criança, que é nós mesmos, só que no passado. E aí a gente acolhe aquela criança, diz assim, dá segurança para ela, porque uma criança precisa só de segurança e proteção, né? E amor. É só que uma criança é carente disso, ela quer isso, só isso. Quer apoio, se sentir segura e amor, ser amada, né? Ok. Então é isso que a gente faz. Agora eu, adulto, tenho a condição de acolher essa criança, cuidar dessa criança. E aí a gente dá toda a segurança para ela, dá todo o amor, todo o acolhimento, porque, como eu disse, o pai é aquele que dá a proteção, que dá a segurança, que dá apoio, né? Não, vai, empurra para a vida. E a mãe é aquela que acolhe, né? Que bota no peito, diz, não, pá, calma, eu vou te proteger aqui, fica comigo aqui, dá o direcionamento, vai por aqui, vai por ali, né? Então a mãe, até a gente pode ver quando um pai está brincando com uma criança, o pai tira a criança para cima. E a mãe fica cuidando para não se bater, né? Ela puxa para ela, né? O brinquedo é puxar para ela. Então isso já é um reflexo, né? Do nosso instinto, né? Então, a gente indo lá naquele passado, harmonizando aquela criança, desses traumas, claro, a cada vez que a gente vai acessar tem um trauma novo que ainda precisa ser liberado. São camadas, né? A gente vai indo por camadas. Então, é uma ferramenta terapêutica fantástica. Porque a gente sente na hora que a criança foi acolhida, a gente sente, a gente se emociona, a gente sente mais leveza depois ao encarar a vida. E a gente começa a tirar as nossas dependências que nós tínhamos, querendo a atenção do pai, querendo a atenção da mãe. E aí, essas coisinhas que a gente atrai na nossa vida,
esses probleminhas que eu falei, ou não conseguir prosperar, não conseguir fazer o que quer, é porque são coisas que a gente ainda está com essa tal da permissividade na mão dos nossos pais. A gente ainda está querendo agradá-los inconscientemente. Tudo isso é inconsciente, tá? Conscientemente, muitas vezes a gente está dizendo, estou cagando com meus pais, eu quero fazer minha vida. Não, só que inconsciente tu ainda quer uma aprovação, tu ainda não quer desagradar. Então tem todo um cenário, porque, lembrando, nosso é como o iceberg. 5% fica para fora da água, 5% a gente está consciente do que é. São nossos conhecimentos práticos. Só que 95% está no subconsciente. Então, para acessar o subconsciente, a gente tem que sair do mental. Não é através da mente que eu acesso o subconsciente. É uma camada mais profunda. Lá no subconsciente, nesses 95%, tem todas as informações dessa vida e de outras existências. Então, lá é uma gama de informações. Então, tem todas essas informações também, essas crenças tortuosas, que fazem a gente, às vezes, ou ganha e perde tudo, né? Ou tem medo de ganhar, tem medo de arriscar, tem medo de fazer as coisas, se sente culpado por muitas coisas. E isso, às vezes, tu vem só repetindo existência após existência. Só está tudo registrado no teu banco de dados, que é o teu subconsciente. Então, para acessar, não pode ser através do mental. O mental bloqueia. O mental é a nossa mente, é a inteligência que a gente usa para aprender um conteúdo, estudar, tudo isso, para as coisas do dia a dia. Ok, né? Mas a consciência, né? Ela, para acessar ela, tem que ter outra frequência. Então, precisa baixar um pouco a atividade do mental. Por isso que a respiração, a meditação, todas essas ferramentas ajudam, tá? Então, claro que precisa de orientação, né? Não é... Às vezes a pessoa medita, mas não está conseguindo meditar, não está entrando num estado meditativo. Ela está parando e está respirando, está botando uma música, ela está relaxando. A maioria das pessoas acha que meditar é relaxar. São coisas totalmente diferentes. A gente induz um relaxamento para começar uma meditação? Sim. Mas meditar está 100% presente em qualquer coisa que tu for fazer. Nem que seja ficar sentado. Está 100% de presença. Então, observando os pensamentos. Então, tu pode ter meditações ativas, fazendo alguma coisa, né? Então, muitas pessoas entram em estado meditativo trabalhando com artes, né? Os artistas acessam esse campo das ideias, né? Eles se chamam campo das ideias. Querendo ou não, é um portal para o nosso subconsciente, né? Para acessar o divino. E às vezes acessa-se um consciente coletivo, né? Que é a soma do subconsciente de várias pessoas, de vários grupos, né? Então, os artistas conseguem. Por quê? Porque eles trabalham mais com o lado direito do cérebro, né? O lado mais intuitivo, né? E o lado esquerdo é o lado mais lógico, né? Mais matemático, mais das coisas mais, como diz, enxerga menos holístico, enxerga a árvore e não enxerga a floresta, né? O lado esquerdo. O lado direito do cérebro, ele é mais holístico, enxerga o todo, né? Ele não pensa só... É mais generalista, assim, mais inclusivo, tá? E o segredo é a gente equilibrar essas duas... Desculpa que eu mexi aqui. Equilibrar esses dois, né? Porque, vou dar um exemplo. Às vezes pega uma pessoa trabalha muito com o lado do cérebro esquerdo, então, do hemisfério esquerdo, então ela é muito racional, muito matemática, sempre fazendo conta. Mas aí não tem sentimento, não consegue colocar, às vezes, o sentimento em alguma coisa, não consegue sentir, não consegue criar também, né? Tem dificuldade no criar coisas, porque não acessa o campo das ideias, porque está muito no racional. Então, dificilmente ela vai entender que existe a lei da atração, que ela precisa mudar a frequência dela para atrair as coisas. Então ela vai achar que tudo ela vai sempre fazer contas de 2 mais 2 mais 2. Sempre contas aritméticas e não exponenciais, né? Então, o cérebro, então, ou seja, ela vai sempre fazer conta de mais e não de multiplicar. Então é muito, como vamos dizer, é muito
encaixotada, né? Quem trabalha muito com o lado esquerdo do cérebro, hemisfério esquerdo. O hemisfério direito, por ele, também, se tu fica muito no hemisfério direito, tu acaba ficando o quê? Muito só no campo das ideias, muito no campo espiritual, e não traz para o racional, não traz para a materialização, manifestação das coisas. Então, olha a importância de usar os dois hemisférios. E aí, pega a criatividade, pega a intuição do lado direito e pega a racionalidade, a forma de ver mais material mesmo das coisas e junta e consegue manifestar muitas coisas, né? Bom, então, o que mais que eu ia falar nessa conversa, nesse bate-papo aqui, e comecei com um convite, né? O convite... Ah, não, eu comecei falando da criança interior, mas o convite veio agora. O grande convite do nosso trabalho, que eu fiz semana passada, né? Que é a cura da criança e o resgate do adulto. Então, a gente faz uma conexão ao vivo pelo Google Meet, e a gente, juntos, a gente vai acessar essa criança, vai limpar as memórias que estão prejudicando de tu avançar, vai fazer a cura, o acolhimento necessário na idade. Então, cada encontro, a gente vai abordar essa criança numa idade, numa situação, né? Então, são várias situações, são 4 encontros, então já foi um. E é fantástico, né? As pessoas sentem na hora ali. E aí, ao vivo, eu conduzo e a gente acessa, faz esse acesso, limpa, harmoniza, acolhe, bom, e aí vem os resultados, tá? Claro, como eu disse, são vários traumas, várias coisas que ficaram gravadas nessa criança que precisam ser cuidadas, que precisam ser olhadas. Bom, aberto a perguntas aí. E mais? Cadê o pessoal? Seja bem-vindo aí o pessoal que chegou. Aberto para as perguntas. Então, tá feito já o convite, tá? E a gente bate um papo antes, eu explico um pouco o que é, né? E a gente já vai para a prática, né? E vai ser nessa semana passada, nessa semana, aí vai pular uma semana e depois na outra, mais 2 encontros que nós vamos fazer a cura da criança e o resgate do adulto. Então, lembrando que essa criança, né, que ficou lá no passado, está aqui junto com a gente, cheia dos traumas dela e tal, e a gente está reagindo ao mundo. Como eu disse, a forma como a gente aprendeu a ver as coisas, as relações, o trabalho, o dinheiro, as relações amorosas, as relações profissionais, tá? Todas essas formas a gente aprendeu lá naquela infância, naquela primeira infância, aquela criança. Então ficou todos esses registros. E muitos deles impedem mesmo de a gente avançar, às vezes no que a gente sonha, no que a gente quer. E aí acaba acontecendo uma série de frustrações. E a gente acaba deixando os sonhos para trás, acaba deixando várias coisas para trás. A gente achava importante que, enfim, não se concretizou. Por quê? Porque a gente tentou e ou não deu certo. Ou que a gente nem tentou por medo, por causa das crenças enraizadas lá nessa criança. Por quê? Nossos pais disseram que por ali não era o caminho, e assim foi, assim por diante. O caminho é esse. E a gente não queria aquele caminho que nossos pais falaram, mas a gente acabou fazendo para não atritar, para não desagradar. N situações. E a gente acaba, são os contratos que a gente faz com a nossa família, principalmente, né? E é muito forte, né? Eu sempre gosto de deixar, de lembrar que esse laço familiar, ele é muito forte. Lembrando que, né, quando a gente reencarna, quando a gente vem para a carne, as pessoas da família normalmente são pessoas que a gente tem coisas a acertar mesmo. É raro da nossa família ali, do nosso grupo familiar, e a gente, tipo, ok, tá tudo certo e a gente se dá super bem. É raro. Sempre tem alguma coisinha a acertar, alguma aresta a parar, uns mais, outros menos. Então, na família, são os grandes encontros de acerto de contas, tá? Então, a gente já foi sócio, irmão, inimigo dessa turma aí, que hoje é nosso pai, hoje é nosso irmão, nosso filho, e assim vai, tá? Então, só que, claro, a gente vem várias existências se trabalhando e tentando limpar todas essas memórias, né? Tipo, passar a régua e ficar 0 a 0 mesmo. Assim, ó, deu, isso aqui deu.
Só que, às vezes, é muito mais forte, né? A treta é muito mais forte do que a gente conseguir apaziguar, nos apaziguar, né? E, e assim por diante. Então, nas nossas famílias tem os grandes desafios. E tem momentos que a gente realmente, claro, obviamente, né, não adianta a gente fugir, por isso que o laço familiar é muito forte, a gente foge e nos traz de volta. O que nos traz de volta? A energia. Traz de volta porque é ali que a gente precisa resolver algumas coisas. Então é ali que está a origem de muitas coisas. E muitas vezes a gente também está carregando coisas dos nossos ancestrais. Então quem já despertou, tá? Então, claro que aqui nesses canais, nesse meio de comunicação que eu falo, principalmente as pessoas que me seguem, são pessoas que já despertaram ou estão despertando. Então, quem já despertou, observe que praticamente essas pessoas que despertaram são as que vão conseguir mudar um padrão familiar. Porque elas vão fazer diferente, porque elas vão se opor a algumas regras, elas não vão dar seguimento a alguns costumes, né? E quando eu digo costumes, são coisas às vezes sutis, são hábitos emocionais às vezes, né? De apego, de e apego, quando eu digo, não é apego, só apego à pessoa, é apego à escassez, à pobreza, né? São apegos não posso, não, apegos a coisas que tanto emocionais quanto às vezes espirituais, apego a crenças, né? Não, tem que ser assim, espiritualidade tem que ser assim, tem que ser nessa religião, né? Ou, não, isso aqui eu não posso mostrar para os outros, isso aqui, né? Ou às vezes costumes, mal costumes, né? De tirar dos outros, de sugar, e assim vai. Então são várias coisas que acontecem, às vezes, nos nossos núcleos familiares, e quem despertou vem para mudar esse padrão. Ou seja, ele, claro que antes de reencarnar, ele sabe que vai ter um desafio, porque ele vai ir contra uma massa inteira de resistência, né? Mas ele vem disposto a isso e acaba que ele... Muitos sucumbem, né? Muitos não aguentam a pressão e acabam abortando a missão, como se diz, né? Só que muitos conseguem, né? E termina neles. Depois, então, os filhos dele, para frente, não vai se repetir aquele padrão da família. Então, ele gera uma nova forma de energia, uma nova forma de ver o mundo. E aí, para ver que a evolução aqui no planeta Terra é bem devagar, né? E tanto é que se a gente for observar a evolução aqui no planeta Terra como é devagar, até hoje as pessoas se matam feito bicho, né? Claro que menos que antigamente, menos. Mas ainda tem. Mas lá em Roma, lá os caras botavam os gladiadores, a se matar para todo mundo bater palma. Era bonito, o leão comer gente, os caras escravos botar lá para morrer pelos leões, e o pessoal ia para lá bater palma. Sim, mas até hoje ainda tem isso, praticamente isso. Vai lá no UFC da vida, os caras entram ali para se dar porrada, até se arrebentar. Não chega a matar? Não chega, né? Tem as touradas. Judio do bicho para matar um bicho. O pessoal está aplaudindo e tem todo um comércio por trás daquilo, né? Imagina, é uma tradição. E existe ainda isso, né? E existe ainda isso. Então, claro, que eu digo, vem evoluindo? Vem, mas é passos de formiga, né? Passos de formiga. Então, a gente ainda se mata por um bem material, ainda as pessoas se matam por inveja, por dinheiro, e então a gente ainda está primitivo, né? O planeta primitivo. Mas, claro que, como eu disse, a evolução está acontecendo. Obviamente, agora que a gente está enfrentando, estamos num ápice de uma transição planetária, as coisas vão ficar mais, vamos dizer assim, já estão, né? O caos já está bem formado, as coisas já estão tudo muito polarizadas, mas a limpeza está acontecendo. Né? Mesmo que as coisas estejam muito à flor da pele, a limpeza está acontecendo. Tá? Então, o plano espiritual está sendo, vamos dizer, está feito uma seleção, né? Então, muitos espíritos já estão sendo levados para fora da Terra. Isso vai aliviando o quanto energético, né? A pressão da frequência do coletivo. Então, quando vão levando seres que escravizam outros, que são muito pesados, muito densos, isso vai aliviando para o coletivo.
tá? Mas isso é um trabalho porque a consciência humana ainda é grotesca. Então, depende muito da consciência aqui, dos encarnados também, ir fazendo essa transformação, parar de, né, diminuir, doutrinar, né, não é diminuir, é doutrinar, domar os seus egos, né? Parar de olhar só o seu umbigo e querer que os outros se ferrem. Então, são coisas que vêm sendo trabalhadas, e aí vem as dificuldades, as pessoas não enxergam, aí vem essas dificuldades, vem essas situações pandêmicas e guerras e coisas, e aquilo tudo são coisas que, querendo ou não, estão a serviço de mostrar o que está acontecendo nos bastidores, o que está acontecendo no nível mais sutil, que seria o nível espiritual, né? Porque, às vezes, as pessoas não percebem que aquilo tudo é uma consequência do inconsciente de todo esse grupo de pessoas que somos nós que estamos aqui. Ou seja, nós somos os responsáveis por essa terra estar desse jeito, né? Nós, seres humanos. E aí a pessoa vai dizer, ah, não, mas eu estudo, eu trabalho, eu sou espiritualista, eu cuido da minha energia. Ok, tu está fazendo a tua parte, então já é uma grande coisa, né? Mas quantas encarnações tu veio e tu não fez a tua parte? Né? Quantas vezes a gente veio e tocou o terror na Terra, e aí? Só que aí, esse tocar o terror, essas coisas que nós já fizemos, não é para culpar, botar culpa em ninguém, claro que não, eu não acredito em culpa, tá? Quando eu digo não acredito, eu sei que a culpa existe, mas eu não acredito em promover a culpa. Isso é algo muito negativo, tá? É uma das energias que mais atrasam a nossa evolução. E as religiões gostam muito de fazer isso. Tem uma habilidade tremenda em fazer isso, tá? E a gente, muitas vezes a gente já veio e não tomou as rédeas. Não fez nada, né? Só sobreviveu, né? Comeu, dormiu, reproduziu. E aí, às vezes causou danos. E aí pior. Quando a gente causa danos, aquele dano não fica lá só naquela encarnação lá que tu causou um dano, né? Para uma família, para alguém, para uma pessoa, e tipo, ficou lá e tá tudo certo, zerou. Não, cara. Por isso que eu digo, a justiça divina, ela é implacável, né? Quem cobra não é um senhorzinho de barba, não é Deus, é a nossa própria consciência. Então a gente vai ter que rever esse dano. Não é só pagar a penitência, fazer as orações, né? Ou fazer tudo certinho agora, que nessa encarnação tá tudo certo. Não. Se tu matou, tu vai ter que entregar a vida. Então então tu tem que fazer, ou seja, se tu cortou a árvore, tu vai ter que plantar. É isso que eu quero dizer. Então não é só eu dizer, ah, não, eu me arrependo de ter cortado tantas árvores, de ter ceifado tantas vidas. Ah, eu me arrependo agora, eu sou espiritualizado, eu sou isso, sou aquilo, faço isso, medito todo dia e aquilo outro. Não, não é só fazer isso. É colocar no lugar coisas que tu tirou. Tá? Então, se tu tirou, tu vai ter que colocar. Tu vai ter que criar. E é para isso. Então, isso é a escola, né? A escola do planeta Terra. A gente vem aqui, passa por vários desafios, só que é isso. Muitas vezes a gente se afasta por esse monte de crenças e frustrações e às vezes as frustrações e as repreensões da nossa família, dos nossos ancestrais, a gente acaba não pegando o que a gente veio para fazer. A gente perde o fio da meada, né? A gente se perde no nosso propósito. E a gente acaba fazendo qualquer outra coisa por medo, né, de não ter dinheiro, por medo de ser julgado, por medo de ser apontado, né? Então, são uma série de coisas que esses medos, essas culpas que a gente tem que limpar lá do nosso subconsciente. Esse que é o nosso maior desafio, né? E o que é a principal coisa que a gente tem que fazer, porque quando a gente começa a se dissipar medo, dissipar culpa, né? Dissipar dependência emocional, cuidar de si, né? Olhar para si e saber assim, cara, eu quero uma mudança no mundo. O que eu vou fazer? Eu tenho que cuidar de mim. Primeiro eu tenho que me sentir melhor, estar melhor, para eu conseguir transbordar, para conseguir compartilhar com outras pessoas a minha experiência, né? Mas às vezes a pessoa nem tem e já está querendo dar para o outro. Então, como é que se ela não tem, como é que ela vai dar? Então, ela vai ficar sem, né? E isso em energia, isso em bens materiais, tudo é assim. Só que a gente foi doutrinado que a gente tinha que ser pobre, que a gente tinha que dar tudo para a igreja. A igreja não dá tudo, a igreja dá só a esmola, tá?
Isso eu estou falando da igreja, aquela que Roma fez, o sistema político religioso. Sistema político religioso apostólico romano. Vocês conhecem como Igreja Católica Apostólica Romana. Tá? É um sistema. E ele foi feito para domínio. Tá? Não foi feito para abençoar ninguém. E usaram, eles mataram o mártir, né? Jesus Cristo. Era um mártir, um libertador de consciências, que não tinha igreja e nunca falou em religião. Eles mataram e depois, como eles viram que aquilo repercutiu tão negativamente, matar o cara, e aquilo teve tanto problema, 200, 300 anos depois de matar o cara, 3 gerações depois de matar o cara, eles não pararam de ter problema, não paravam, não, cada vez aumentava mais pessoas falando no cara, eles disseram, vamos pegar essa gente para nós, vamos criar a igreja. Foi assim que aconteceu, tá? Mas esse não é o assunto de hoje, eu estou só dando uma pincelada porque me veio, porque tem toda a história agora do Papa, e os caras santificando o Papa, não sei o quê, aquilo é o maior grupo criminoso, né, que existiu na face da Terra. Então quem acha que Hitler é perigoso, que não sei o que lá, é insignificante o número de mortes e o número de atrocidades que o Hitler fez perto do sistema político-religioso romano, tá? Vocês vão entender quem é. Nem dá para falar muito aqui, porque senão vai caindo a live. Vai cortando. Mas não é para julgar, não é para culpar eles, é só para ficar claro, né? Que são coisas que a gente tinha até medo de dizer que era de outra religião. Por quê? Porque botaram tão forte que só o catolicismo era permitido, até que eles matavam todo mundo que dizia que tinha alguma espiritualidade fora do catolicismo. Eles iam nas culturas, as culturas que agora domingo, a Páscoa, tudo isso são culturas que esses romanos, o sistema político-religioso romano, foi tomando conta de outros povos, de outras culturas. Tá? Isso tudo eles foram puxando para eles e botando uma aparência, né? O Natal, tudo isso eles foram pegando para eles e botando um nome deles e fazendo um contexto, uma historinha com Jesus Cristo, mas as coisas não são bem assim. Tá? Quando fala em Jesus Cristo, eu gosto de... Eu me conecto com um mestre chamo de Sananda, né? Para mim é Sananda, para mim é um mestre que nunca teve religião, inclusive não tem mesmo, mas quem quer ver um pouco de uma história bem bonita, bacana mesmo, vai ver a série The Chosen. Eles contaram de uma forma bem bacana, assim, bem legal. A história de Jesus, os desafios, mostraram assim, sem um vínculo, sabe? Sem uma tendência religiosa. Gostei muito. Acho que vale muito a pena a gente ver. Até para se conectar com essa energia do Mestre Jesus, para mim, que ele realmente é um cara que deixou o legado dele, né? Muitos dizem, não existiu... Cara, quando uma pessoa pisou na Terra e deixa uma pegada que os cara não esquece, passa gerações e não esquece, é sinal que ela, com certeza, ela não passou despercebido, com certeza não foi só uma história, tá? Então, muitas histórias que conto aí, se ela segue se perpetuando, né, embora muitos desafios, né, e perseguições, ela com certeza ela deixou uma marca, né, no planeta. Então, não foi só uma conversa, foi alguém que realmente fez acontecer muita coisa, mudou muitos paradigmas, tocou o ego de muitas pessoas, por isso foi perseguido. Tá? The Chosen é uma baita de uma série. The Chosen tá no Netflix. E agora até lançaram, acho que a quinta temporada, mas acho que não tá no Netflix. Vamos ver, Desafio e Tanto, diz a Bruna. A Ariane fala, vai salvar a live? Vou salvar, vai ficar salvo aqui. A Amanda pergunta o que eu tenho a dizer sobre a Bíblia. Bom, eu já até falei em outras lives, vou falar novamente. Para mim, né, segundo a minha egrégora, né, e segundo o que eu já estudei, é um livro considerado sagrado, mas para mim é um livro, mesmo que considerado sagrado,
é o livro mais manipulado da face da Terra. Tá? Se tu, para tu ler a Bíblia, tu tem que ler com o coração, tem que ser uma leitura contemplativa, não pode ser com a mente. Ou seja, tu tem que te conectar à força do Mestre Jesus, né? Ou de algum desses apóstolos que seguiram ele, né? Ou tu te conectar com a energia crística, ou do Criador, de Deus mesmo, né? E pegar o que tem de bom ali, saber ler as entrelinhas. Aí tu vai tirar alguma lição. Tá? Mas ele foi hipereditado, por quê? Começa por aí. Agora eu vou trazer alguns fatos históricos. A Bíblia original, ela começou a ser escrita 80 anos depois que Jesus morreu, em hebraico, tá? Porque Mateus era um bom... naquela época poucas pessoas sabiam escrever. E Mateus era um dos caras que sabia. E ele foi escrevendo. Todo o tempo que teve com Jesus. Todo o tempo. 3 anos. Mas ele era um cara que era... Vê a série que vocês vão entender. Ele era um cara fissurado, assim, o cara escrevia... o cara era bom. E aí... Mas, e claro, só que aí depois que ele morreu, todo mundo foi perseguido. Ninguém podia falar muito que seguia Jesus, que era cristão, porque era perseguido, era morto, era prisioneiro. Feito prisioneiro, escambau. Bom, depois eu leio aqui. E aí, 80 anos depois, começou a aparecer as escrituras. Mas elas começaram a aparecer há 80 anos. Até 200 anos elas foram escritas. Diz que os evangelhos foram escritos. Só que esse período de até 300 anos, até a Igreja Católica ser formada, foi 300 anos depois de Cristo, teve muita perseguição a qualquer cara que se dizia cristão. Só que isso, chegou um momento que o romano queria imposto, ponto. Poder e imposto. Poder sobre o povo e imposto. Aí a escrita era em hebraico, tá? Os romanos falavam latim. A escrita era em hebraico. Então, do hebraico, ela, acho que, se não me engano, ela foi passada para o grego e depois para o latim. Porque os gregos tinham muitas pessoas letradas, tá? E então elas passaram para o grego e para o latim depois. Que aí veio depois do latim para o inglês, para o português, tá? Então, só que a língua hebraica, assim como o sânscrito, são as línguas que têm muito... São línguas... como é que eu vou dizer? São línguas primordiais, são línguas muito antigas, que elas têm muito significado cada palavra. Então, são coisas que às vezes nem são traduzíveis para o nosso idioma. Então, se perde muito conteúdo aí, só na tradução, sem falar na manipulação. E aí, claro, aí depois que entrou a Igreja Católica, como eu disse, cada imperador romano, cada rei depois, que tinha acesso ao poder, e claro, e esse domínio político-religioso do catolicismo durou 1.700 anos, tá? Então, cada rei, cada imperador, eles tinham acesso a tudo. Então, eles tinham um cara que escrevia, naquela época quase ninguém sabia ler, então eles tinham os caras, então, que eles não gostavam, que achavam que podia ameaçar o poder deles, eles tiravam. Eles tiravam, tá? Então, tem muita edição naquele livro, tá? Mas, obviamente, tem muitas pessoas que se conectam, conseguem ler ela, ler as entrelinhas, pegar a lição, aprender, se conectar com Deus através dessa leitura. Tem. Não é, isso é inegável. Isso é inegável. E mais uma coisa. Cada religião, porque são muitas religiões cristãs, tá? Cada religião cristã, se tu pegar a Bíblia do católico, a Bíblia do evangélico, a Bíblia do adventista, com a Bíblia do Testemunho de Jeová, a Bíblia do... Deixa eu ver. Agora eu vou falar mais um negócio que eu tinha esquecido. A Bíblia do Batista. Cada uma delas é diferente uma da outra. Eles vão dizer que não, é o Evangelho é o mesmo. Não. Tem diferenças na escrita, tem diferença de significado. Então tem diferença na interpretação também. E cada pessoa que lê tem uma diferença na interpretação. Lembrando, eu falei da Bíblia, o que eu falei que foi escrita, só do Novo Testamento, tá? Desculpa. Esqueci de contar uma parte da história. O Novo Testamento foi escrito nesse período que eu falei. Começou a ser escrito 80 anos até 200 anos depois de Cristo.
Mas o velho já vem dos judeus, tá? É a Bíblia judaica. Por isso que a nossa cultura é judaico-cristã. Então a Bíblia é de Moisés, tá? Conhecimentos daquela. Então é o Velho Testamento. Claro, quando chegou lá, quando foi formada a Igreja Católica, eles tiraram o que eles achavam, né? Várias escrituras que vamos dizer que seriam bíblicas, tanto do Velho Testamento como do Novo, relacionado ao cristianismo, que hoje se chama de livros apócrifos. Então, em Judas e mais, Enoque, e vários livros apócrifos são livros que faziam parte da Bíblia que o catolicismo, quando criou a igreja, tirou, que ameaçava o poder deles. Então, tudo que tinha muito conhecimento mais profundo, eles tiraram, tá? Tiraram porque ameaçava o poder deles. Mas, claro, obviamente eles tiraram, mas eles leram e estudaram muito esses conhecimentos. E agora eu não lembro mais, mas tem muitos, acho que de Maria, não sei se Maria Madalena, de José, são vários livros apócrifos, são considerados apócrifos. São Cipriano, vários. Eles tiraram, e aí eles chamam de apócrifos, né? Não se que, claro, e aí Deus o livre, eles queimavam, né? E se pegasse na casa de alguém, eles queimavam. E a pessoa se ferrava, né? Então são coisas assim que aconteceram. Então é um livro que eu não já li, né? Já li. Já dei uma estudada, vou dizer assim, não me atentei muito. Claro, estudei os evangelhos do Espiritismo, querendo ou não, são uma versão mais atualizada dos evangelhos, evangelho segundo o Espiritismo, né? Uma visão já mais do Espiritismo. Mas é o que eu digo, são olhos mais contemplativos, tem que ler de uma forma mais contemplativa, mais conectado, mais pegando as entrelinhas. Eu digo assim, ó, tem muitas escrituras de ótima qualidade, às vezes novas, né, mais contemporâneas, uma linguagem mais contemporânea, de confiança, que trazem muito mais expansão de consciência e mais conexão, tá? E tem escrituras antigas, se tu quer pegar um material antigo, original, aí vai as escrituras do budismo, as escrituras dos Vedas, né? Então, aí são coisas que eles conservaram muito a original, tá? Tá. Então, é isso. A minha visão, não é um livro que eu curto, tá? Mas esse é o meu ponto de vista, né? Cada um sabe de si. Então, tem pessoas que se conectam legal lendo e tudo certo. Não tem porquê. Eu não tô aqui para julgar, até porque quem sou eu para julgar, né? Acho que a gente tem que respeitar onde tu busca conhecimento, né? E o que conhecimento tu acessa. Então, cada um vai ler e vai interpretar uma coisa, né? Cada um vai falar. Ó, acho que será que caiu aqui? Eu acho que é a nossa amiga. Caiu, eu acho. É caído. E agora deu. Pessoal que está assistindo aí, ó. Vixe, esse assunto é um assunto que não dá para falar em live. Vocês acreditam nisso? Caiu aí a nossa amiga, a vida e espiritualidade quântica, ficou só no meu. Que é um assunto que eu tinha conectado com ela aqui para trazer um pessoal diferente, até para conhecer o meu trabalho, conhecer o que a gente faz e conhecer esse trabalho que a gente vai fazer amanhã. Tá? Tá normal aí. Cara, acho que só ela lá não tá. Eles lá não estão conseguindo. Tá, bora. Então, ela não tá conseguindo. Bom, seguimos nosso papo. Então é isso. A importante de a gente conectar a essas questões da nossa crença interior, de limpar essas memórias, né? E o quanto isso nos liberta. A gente começa a sentir que parece que
a forma de a gente reagir às pessoas muda, né? A gente não se submete a certas coisas que antes a gente se submetia. Então a gente começa a mudar várias coisas. E isso é pequena, na verdade, é uma pequena parte do meu trabalho, né? Mas essa pequena parte já faz uma mudança. E esses encontros que eu vou fazer, cura da criança e o resgate do adulto, é justamente para as pessoas se beneficiarem, porque é um valor irrisório, o benefício é incalculável, e eu acredito que as pessoas realmente precisam, precisam se libertar, precisam dar um novo passo na sua vida. E a oportunidade está sendo dada. Alguns vão aproveitar e outros não, e está tudo certo, né? A gente segue fazendo o nosso trabalho de outras formas, mas a gente está aqui para isso, para compartilhar. Vamos ver o que a Ariane falou. Eu concordo, eu tenho para mim que minha fé e conexão com Jesus Cristo é muito maior que um livro que foi escrito e interpretado por vários povos e em tempos diferentes, exatamente. Foi muito reeditado, o problema é esse. Assim, ó, se vocês querem, assim, ó, para vocês terem uma base, eu já até fiz um vídeo, já postei, já. Não deu muita repercussão. Quando o cara fala a verdade, a repercussão é meio complicado. Mas assim, não consegui mais, a vida de espiritualidade quântica, essa não voltou mais. Para vocês terem uma base. Esse assunto eu já tinha visto, já tinha acontecido isso aí. Pega falar muito da igreja católica, cai. Bom, cancela, 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 não cai mais nada. Tá? Assim, o espiritismo, que para mim é uma versão atualizada do catolicismo, né, é um próximo passo, querendo ou não, as pessoas que começam a se desencontrar no catolicismo começam a migrar para o espiritismo, e em termos de evolução da consciência humana, querendo ou não, é um próximo passo, né? uma próxima visão, um próximo degrau. Depois do catolicismo, vem como religião o espiritismo. Tá? Mas o Allan Kardec, assim como Jesus, também não criou o espiritismo. Ele não criou uma religião. Tá? O Allan Kardec era um cientista e ele fez experimentos e registrou tudo isso. Tá? E a religião foi criada depois que ele morreu por outras pessoas que se apostaram. E, na verdade, o espiritismo fez muito mais sucesso que no país de origem, né? Que foi na França. Ele fez sucesso aqui. Aqui ele pegou uma força gigantesca. Tá? Tudo tem um propósito divino por trás disso. Tá? O espiritismo, ele também teve seus livros. O Allan Kardec teve vários livros que os caras pegaram e queimaram. Tá? Livros que traziam muita consciência, traziam coisas ocultas. Eles queimaram. Então, já o espiritismo também tem muita edição nas escrituras. Tá? Além dos livros queimados, também teve edição nas escrituras. Então, tem um livro aí, que eu não lembro o autor, contando detalhes históricos de edições das federações espíritas, essas coisas tudo, e falam assuntos, às vezes, mais delicados, e eles, como são ortodoxos e guiados por seres negativos do sistema, né? Eles aí agora eu vou mandar de novo. Eles editam, né? Eles tiram várias coisas. Então isso é bem complicado aqui no planeta Terra, tá? Mas acontece, mas tudo bem. Vamos ver se vai entrar aqui de novo. Agora vai. Bom, vamos ver se vai. Então é isso. Não está indo. Mas tudo bem, vamos encerrando. Tá? Então até o Espiritismo teve seus livros editados. Tá? Para vocês terem uma noção, se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar. Eu falei isso esses dias, num vídeo. Até os livros do Chico Xavier foram editados pela Federação Espírita. Vocês acreditam nisso? Ele era vivo ainda. Só que ele deu toda a outorga, ele deu todos os direitos para a Federação Espírita, né? Ele deu tudo para eles. Inclusive, eles ganhavam dinheiro com os livros do Chico. O Chico não ganhava nada. Até os livros do Chico
que era psicografado. Não era o Chico que escrevia, era psicografado. A Federação Espírita editou algumas coisas. Tirou coisas e botou coisas. Imagina. Então, quem fala isso, acho que é o Geraldo, não me lembro. É um desses caras que andava com o Chico Campos. Os caras conheciam, estudaram, compararam. Então, são caras que tem base para falar, não sou eu, tá? Eu já li muitos livros espíritas, muitos, só que nunca fiz esse estudo aí de comparação, isso eu nunca fiz, tá? Mas eu também nunca fui muito adepto ao sistema. Eu percebi que era muito encaixotado. Eu já estudei em casa espírita também. Sempre fui muito universalista, né? De pegar um pouco de conhecimento em cada lugar e usar na minha vida, sem me prender aos dogmas, usando só a essência. Beleza, meu povo? Gratidão. E amanhã, quem quiser participar, me chama, porque são poucas vagas, né? E são limitadas. Não, na hora não vai dar para escrever. Então tem que ser antes, tem que ser de tarde, até de tarde. Então se inscreva, vamos curar essa criança, acolher a criança e resgatar o adulto, né? Essa é a nossa missão. Vamos resgatar esse adulto para a gente resgatar os nossos sonhos, mudar a nossa realidade. É isso que a gente está fazendo aqui. Valeu, Amanda. Abração. Até mais. Até amanhã.